Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho agora de plano cartesiano, que é uma maneira que esse filósofo francês, o René Descartes, criou para localizar pontos num plano. E eu vou falar um pouquinho dessa maneira, depois a gente vai para a prática, né? São duas retas perpendiculares e orientadas. Lembrando que a palavra perpendicular quer dizer as duas retas formam um ângulo de 90 graus e elas têm um sentido, né? A gente vai ver já já, não são retas aleatórias. O ponto de encontro dessas duas retas é chamado de origem, né? Se elas são perpendiculares, elas se encontram. E esse ponto onde elas se encontram a gente chama de origem. Uma reta é posicionada na vertical. A gente chama ela de eixo das ordenadas, ou simplesmente de eixo Y. A outra reta, se uma está na vertical, a outra tem que estar na horizontal, porque elas são perpendiculares, né? É chamado de eixo das abscissas, ou simplesmente eixo X. Então, destacando, a vertical é eixo das ordenadas, o eixo Y. A horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo X. A localização nesse plano, nesse espaço que contém essas duas retas, a gente usa uma coisa chamada coordenadas cartesianas. É um par ordenado, um par de números. O primeiro número corresponde ao eixo X e o segundo corresponde ao eixo Y. Então ele tem esse formato aí que está no finalzinho aí, né? Um par de valores, o primeiro é X e o segundo é Y. A origem, ou seja, esse ponto de encontro das duas retas, dos dois eixos, é o ponto 0, 0. Então o valor de X é 0, o valor de Y é 0 na origem. Esses eixos dividem o plano em 4 partes, cada uma delas se chama quadrante. Então vamos começar a ver as coisas do modo prático. Então tem aqui as duas retas, a horizontal, que é o eixo X, a vertical, o eixo Y, e os 4 quadrantes, né? Eixo X, que a gente chama de eixo das abscissas, e eixo Y, que a gente chama de eixo das ordenadas. Então são 4 quadrantes. O primeiro quadrante, tanto os valores de X quanto de Y são positivos. O segundo quadrante, você tem valores negativos para X, porém positivos para Y. Ele está na parte esquerda, mas está na parte de cima. O terceiro quadrante está na parte esquerda e para baixo, ou seja, ele tem valores negativos tanto para o X quanto para o Y. E o quarto quadrante, o X, os valores de X são positivos, porque ele está do lado direito. Os valores de Y são negativos, porque ele está no lado de baixo. Então, cada par ordenado, a gente vai marcar, a gente associa um ponto no plano cartesiano, né? Então, tenho aqui um plano cartesiano, aí o eixo X, o eixo Y, numerado, né, com as unidades, e 4 pontos marcados A, B, C e D. O ponto A, que está destacado em azul, a coordenada dele é 3 e 4. Ele está 3 unidades para a direita e 4 para cima, né? O valor de X é 3, o valor de Y é 4. O B, a coordenada dele é 2 e menos 3. Claramente a gente percebe aí, assim como o C tem as coordenadas menos 2 e 3, ele está 2 unidades para a esquerda e 3 para cima. E o ponto D, o último aí, que está 5 unidades para a esquerda e 2 para baixo, ou seja, a coordenada dele é menos 5 e menos 2. Então tem aí os 4 pontos, cada um aí com a sua coordenada, com o seu endereço, entre aspas, não é isso? Lembrando que ali a origem onde as duas retas se encontram é o ponto 0 e 0. E um último lembrete, se o ponto está sobre um dos eixos, ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, então um desses elementos é igual a 0. Se está sobre o eixo X, o Y é igual a 0. Se está sobre o eixo Y, é porque o X é igual a 0. Beleza?